Hello, it's the 5th of July, olá, é o 5 de julho of 2026, de 2026. Are you going to do a video in this format? Vais fazer um vídeo neste formato? Yes, speaking in Portuguese and in English, yes. Okay, so, let's go. It's important to when we watch things or study things. É importante quando nós estamos a observarmos coisas to look at patterns, para olhar para padrões. So someone looked at patterns. Então alguém olhou para padrões. What I'm going to say, aquilo que eu vou dizer, as parts that I cannot prove, tem partes que eu não posso provar, and that I don't know if they are true, e que não sei se são verdade. And you might ask, but if you don't know if they are true, se vocês podem perguntar, mas tu não sabes que elas são verdade, why would I spend time watching this video? Porque é que eu vou passar tempo a ver este vídeo? Because it might save your life, porque pode salvar a tua vida. Ok. So, I'm going to talk, portanto eu vou falar about basically three things, basicamente três coisas: earthquakes, weather modification and aliens. Portanto, vou falar sobre três coisas: terremotos, modificação do tempo e extraterrestres ou seres estranhos. Ok. And the thing called, uma coisa chamada LRAD. E uma coisa chamada LRAD, which in English means Long Range Acoustic Device, que em inglês significa dispositivo acústico de alto alcance. Ok. So, when someone looked at the Venezuelan earthquake, quando alguém olhou para o terremoto da Venezuela, that person noticed a common pattern. Quando alguém olhou para o terremoto da Venezuela, essa pessoa notou um padrão em comum. And that common pattern was with something like he had seen. Esse padrão em comum foi com algo que ele tinha visto in the Turkey earthquake, no terremoto na Turquia. And I believe the earthquake in Turkey was in 2023. Penso que o terremoto na Turquia foi em 2023. So, I guess due to heat, penso que devido ao calor, my computer is not catching the internet signal. Penso que devido ao calor, o meu computador não está a apanhar o sinal da internet where I could show you the pictures, onde eu vos poderia mostrar as fotografias. But it is more interesting, mas é mais interessante this way, desta forma. Why? Because it will make you to investigate, porque vos vai fazer investigar. Ok. So, he noticed, ele notou that first,
what is called back-to-back earthquakes, ou terremotos seguido ao outro, and strong, like it was in the case of Venezuela, is not normal. Portanto, aquilo que aconteceu no caso da Venezuela não é normal, because there were two strong earthquakes following another, a seguir ao outro. And in general, e em geral, after the first strong earthquake, or earthquake, depois do primeiro terremoto, the pressure that is released, a pressão que é libertada, doesn't allow for the second earthquake, because it dissipates the energy. Não permite o segundo terremoto porque dissipa a energia. Okay, so even today, mesmo hoje, with the advent of artificial intelligence, mesmo hoje com o advento da inteligência artificial, you can ask things to artificial intelligence, which in fact is a gathering of data, que de facto é um acumular de informações. Artificial intelligence goes through the information in the internet to search for things that might happen in common or not. Portanto, a inteligência artificial vai procurar naquilo que nós chamamos de internet, em large servers, mas em grandes servidores, which I would call like buildings with lots of rigid disks, que eu chamaria edifícios com montes de discos rígidos em informação. Okay, so you can ask, like, is it normal to have back-to-back earthquakes? And what's the answer? Not that artificial intelligence is always to be believed, okay? Because I have this example, porque eu tenho este example. I can give an information I can ask a question to artificial intelligence. Eu posso fazer uma pergunta à inteligência artificial. And if artificial intelligence doesn't know of that person or something, não conhece essa pessoa ou assim, it will vai provavelmente começar-me a perguntar a mim. Ok. To me or to a mim ou outras pessoas. Ok. First thing that you should notice and be aware. And that person, which is named Cal, chama Cal, noticed this, both in Turkey and in Venezuela, tanto na Turquia como na Venezuela. And if I remember, in Turkey, the earthquake in Turkey killed in 2023, like 33,000 people. 33,000 people. It's not a happy number, não é um número feliz. It's an incredible number, é um número incrível. Not in the order of what people will know about the Ukrainian war, não, na ordem daquilo que as pessoas saberão da guerra da Ucrânia. Okay. So, what did he notice it? And you must search for this. O que é que ele notou e vocês devem procurar por isto? He noticed that both on the Venezuelan earthquake and in the Turkey earthquake, ele notou que tanto no terremoto da Venezuela como no terremoto da Turquia, and I'm not going to enter in the realm of prophecies, não vou entrar no ramo das profecias, because if I would enter, probably I would find some heaven advice about it, e porque se eu entrasse, possivelmente encontraria algum aviso do céu sobre isso.
But he noticed that, and this is the one of the important part to take notice. E esta é uma parte importante para notar. He noticed that there was in Turkey, there was a cloud like in the shape of what we would call a flying saucer, or a UFO, a round UFO with like a top, like a bell, top like a bell, something close to that. Portanto, ele notou que havia uma nuvem, and I have seen the footage. Eu vi as imagens that I would like to show you in the computer, que gostaria de vos mostrar no computador. So he noticed that in both earthquakes, ele notou que em ambos os terremotos, there was like a round concentrated cloud, havia uma nuvem concentrada, and that cloud, e essa nuvem, in the sky, like tilted quase como inclinada, was like a dark brown, era como que castanha escura, and like in the middle of it, parts of the sky, e no meio dela, partes do céu, were like, in the middle of the cloud, were like the brightness of a sunset, eram como que o brilho de pôr do sol, but already like in the colors of amber and like oranges to green, mas quase como as cores de âmbar, castanho e orange to yellow. E nas cores de amarelo, a laranja, a âmbar. So you can search. Então podem perguntar: how was the cloud? Como estava? How was the sky? Como estava o céu? In the day of the Venezuelan earthquake, no dia do terremoto da Venezuela. And how was the day? Como estava and how was the sky? Como estava o céu no dia do terremoto da Turquia. Or give me pictures of the sky. Give me pictures of a special cloud in the sky. Ou dá-me fotografias de uma... Mostra-me, or show me pictures of a special cloud in the sky, de uma nuvem especial no céu, in the day of the earthquake in Turkey and in the day of the earthquake in Venezuela. So that type of cloud is there. But this is important because if I see a cloud like that, isto é importante porque se eu vir uma nuvem daquelas, I can take precautions. Posso tomar algumas precauções. But he goes further. Mas ele vai mais longe. And these are his informations. Isto são as informações dele. Can man, in general, create earthquakes? Podem os homens, no geral, criar terremotos? And would be that power used like a weapon? E seria esse poder usado como arma? Well, I cannot prove it. Não posso provar. But I can tell you what we have. Posso dizer o que é que nós temos.
I cannot prove it. Não o posso provar. So, what I can tell you is that aquilo que eu vos posso dizer is that in 1983, o que vos posso dizer é que em 1983, a guy by the name of Brooks Agnew, um tipo de nome Brooks Agnew, was an expert, era um perito, in finding oil wells, em encontrar poços de petróleo in continents. So, how did he do it? And that guy, that Cal, showed that Brooks Agnew in an interview. But he worked for a period for at least 4 years. Portanto, ele trabalhou num período de pelo menos 4 anos. And so, that Brooks Agnew usava aquilo que é chamada radiotomography, tomografia de rádio. So, with only 30 watts, então apenas com 30 watts, and I can tell you that, eu posso vos dizer que, for instance, a walkie-talkie that reaches like I would say 5 to 8 kilometers in a straight line, eu posso dizer que um walkie-talkie, or a pair of walkie-talkies that reach, que alcancem como 5 ou 8 km em linha reta, they have an emitter with the power of 0.5 watts, têm um poder de emissor de 0,5 watts. If you have like 5 watts of radio power to transmit, tu tens 5 watts de poder de rádio para transmitir, you can like speak from here to Porto or something like that, daqui ao Porto ou qualquer coisa assim. Okay, an important thing about this is if you are, or if you have a walkie-talkie, and if you don't have a license, tu tens um walkie-talkie e não tens licença, you can hear, but you cannot transmit, unless it is needed for an emergency, a não ser que seja preciso para uma emergência. Okay, so to him, and if he was contracted, he had results para este tal Brooks Agnew, e se ele foi contratado, ele tinha resultados. He saw the ground, ele via o solo, like having different layers, como tendo camadas diferentes, and it is the way it is, e é a forma como é, and it changes from country to country, from place to place, e muda de país para país, de lugar para lugar, and each material, e cada material, reflected back the radio waves, refletia something like this, era qualquer coisa como isto, refletia as ondas de rádio, and by like the sound that they produced, he knew if he was in presence like of gas, of oil, of another soil materials, e ele sabia se estava na presença de gás, de petróleo, de outros materiais do solo. So, and that Brooks Agnew, in 1997, with that thirst tomography, em 1987, com essa tomografia,
portanto terrestre, Earth Tomography. In the spring of 1987, na primavera de 1987, with what is called, com aquilo que é chamado ELF, or with what is called ELF, or extra low frequency, ou frequência super baixa. And I was in a period of my life teaching systems of audio and reception. Eu estive a ensinar durante um período da minha vida sistemas de áudio e recepção. And we have things like ELF, VHF, UHF, SHF. So we have extra low frequencies, very high frequencies, ultra high frequencies, super high frequencies. Okay, and it's like, for instance, from, if I am not mistaken, por exemplo, se eu não estou enganado, from VHF to UHF, there is 300k in difference. So UHF is 300k, is a frequency 300k times bigger than the frequency of VHF. It's like saying that FM is a band, so it's a spectrum of frequencies. O FM é espectro de frequências from like, let me see if I remember, from 86 kilohertz to, or megahertz. Let me check. 86 megahertz, I guess, to 106 megahertz. Let me check. And you can see this in the tuning bars of radios or in the frequencies in your car. Just let me check one thing. Okay, it's megahertz and it's 88 FM. It's 88 to 106 megahertz. It's interesting, portanto, o FM é de 88 MHz, 108 MHz. And this is important. I'm going to give you like the notion of frequency. Vou dizer a noção de frequência. So, frequency is equals 1 divided by the period. A period is measured in seconds. Ok? Portanto, a frequência é igual a 1 a dividir pelo período. So the period is 1 divided for frequency. Portanto, o período é 1 a dividir pela frequência. I'm going to skip these technical details, but just to tell you like this. For instance, the note A, por exemplo, a nota Lá, which is now tuned to about 440 Hz, que é agora afinada para 440 Hz. If you press the string in a piano is made of strings, like the guitar. O piano é feito de cordas, como uma guitarra. In the piano, no piano, there's hammers, há martelos, linked to the keys, ligados às teclas, that hit the strings. Portanto, no piano há martelos que atingem as cordas, and they produce a sound, e produzem um som. In the guitar, you have a string that vibrates, tem uma corda que vibra. So, if a guitar string, portanto, uma corda de guitarra,
vibrates at 440 Hz, vibra a 440 Hz, that means that it reaches, I press it with my finger. When playing guitar, eu toco com o meu dedo quando estou a tocar guitarra. And it starts to vibrate, and the time between the middle point until it goes to the higher point, lower point, first it goes from the middle point, primeiro vai do ponto of the level 0 point, vai do ponto 0, it reaches a maximum to one side, vai ao máximo de um lado, then it goes to the minimum on the other side, and when you reach it, it reaches again the leveling side, e quando chega outra vez ao nível 0, the level 0, a period is fulfilled, período é cumprido. So, and you are going to see why this is important. And deadly, probably, e talvez mortal. So, this Brooks Agnew, então este Brooks Agnew applied one of, like, I don't know if it was accidental, or accidentally, não sei se foi acidentalmente, but he appeared, so he shot a radio wave to the Earth, ele disparou uma onda de rádio para a Terra, in a place where there was a fault, num lugar onde havia uma falha, like a tectonical fault, where the Earth plaques, onde as placas da Terra se ligam de certa forma, and they repeated this experience, eles repetiram esta experiência in a laboratory, done at scale, feita em escala, portanto, each part of the soil and part of the landscape, cada parte do solo ou parte da paisagem era representada a uma escala mais pequenina. Okay, so it was represented in a small scale. What happened is when that radio wave, aquilo que aconteceu foi quando essa onda de rádio hit the soil, they generated an earthquake. Eles geraram tremor de terra. Ok. And he said that, and each part of the soil vibrated at a special frequency, e cada parte do solo vibra a uma frequência diferente. Each one of us has in its organs, cada de nós tem nos seus órgãos, what is called cada de nós tem nos seus órgãos aquilo que é chamado de Natural Resonance Frequency, a frequência natural de ressonância. What is this? O que é esta frequência natural de ressonância? It's a frequency where the organ starts to vibrate or starts to vibrate, and at each vibration it starts to vibrate more and more and more and more and more until, like destruction. We have this each, for instance, temos isto, por exemplo, there are certain singers, há alguns cantores, when they sing that break glasses, que quebram copos. Why? Porquê? Or why may, for instance, like a glass, ou porque é que copo pode, for instance, to break, ou porque é que copo pode partir. Because
the resonance frequency of it was reproduced, porque a frequência de ressonância dele foi reproduzida. Ok? Nós temos an amazing and destructive thing that we can, all of us watch. Temos uma coisa interessante e espantosa que todos nós podemos ver, which is the destruction, que é a destruição. In 1940, em 1940, of the Tacoma Narrows Bridge, da ponte de Tacoma Narrows. And what, you can search it in YouTube and see the footage, podem ir ver ao YouTube as imagens. And what caused the destruction of that bridge? E o que é que causou a destruição dessa ponte? The wind, o vento. But and the bridge, there are several types of bridges, e há vários tipos de pontes. The bridge is a little bit like the bridge over the Tagus River, the old one, not the new one in Lisbon. Portanto, a ponte era do estilo da ponte de Sobretejo em Lisboa, e não como a ponte nova. Not like the Vasco da Gama Bridge, não como a ponte de Vasco da Gama. What happens? And you can see the bridge being destroyed and vibrating, and go to see Tacoma Narrow Bridge. Tacoma Narrows Bridge destruction. Então, what happened? It wasn't a wind that was strong. Não era o vento que foi forte. The wind at that period and that construction, o vento com aquele período e com aquela construção, the wind was at o vento estava in the resonance frequency of the bridge, na frequência de ressonância da ponte. And so the bridge began vibrating until it broke. E a ponte começou a vibrar até que partiu. It is very interesting, é muito interessante, because the military know this. É muito interessante porque os militares sabem isto. For instance, a way to destruct a bridge, or a probable way to destruct a bridge. And imagine sometimes how simple it is to destroy a structure. E reparem que mais vezes é tão simples destruir uma estrutura. The military break pattern when they cross a bridge. Os militares quebram o padrão quando atravessam uma ponte. Why? Porquê? Imagine this. This is the military crossing a bridge, okay? A large number of them. And they with that march, and both feet, right and left feet, cross the bridge like this. What is this? For instance, if I divide it 1 for the time between each beat, se eu dividir 1 por o tempo em cada batida, I have a frequency. Eu tenho uma frequência. Ok. Why do they break pattern? Porque é que eles quebram o padrão? Because they may be marching in the resonance frequency of the bridge. Porque podem estar a marchar na frequência de ressonância da ponte. And that will lead the bridge to start to vibrate. E isso leva a ponte a começar a vibrar. E as vibrações vão ficando, and the vibrations are getting bigger and bigger and bigger and bigger and bigger at the resonance frequency. As vibrações vão ficando cada vez maiores until the bridge breaks. So they break pattern. E a frequência pode apanhar a frequência de ressonância, então eles quebram o padrão. Like if the march is like this, they cannot cross the bridge like always at this frequency and steps. They have to do like.
This is break pattern, not the same, not to keep the same frequency. So imagine that if you knew the resonance frequency of a bridge, se tu souberes uma frequência de ressonância de uma ponte, and you march at that frequency, you march with people at that frequency, you can bring the bridge down. Because the particles start to vibrate. Porque as partículas começam a vibrar. Okay. So, the particles of the soil vibrate at a certain frequency. Okay? And that Brooks-Agnew, e o tal Brooks-Agnew, only hit the Earth, only hit, apenas atingia a Terra, to see how the different parts of the soil vibrate, para ver como as diferentes partes da Terra vibravam, with 30 watts of power, com 30 watts de potência. Ok. And he found out with this method, e com este método, if I'm not mistaken, he discovered 26 oil wells. E com este método ele descobriu 26 poços de petróleo. Because oil vibrate at, and there are different types of oil, porque o petróleo tem diferentes frequências de ressonância. Ok. So, a thing to be aware is, if you watch in the sky that type of cloud that I described, se virem no céu esse tipo de nuvem que eu descrevi, be careful because an earthquake might be coming. Tenham cuidado porque tremor de terra pode estar a aparecer-se, a aproximar-se, might be approaching. So take measures. Portanto, tomem medidas. Okay. Now, in general, sometimes we hear like frequencies at the 50 Hertz frequency of the electricity when we are close to transformers. Às vezes ouvimos o barulho de eletricidade quando estamos perto de transformadores, like urban transformers, como transformadores urbanos in our streets and such. So the frequency of the electricity of the alternate current is 50 Hertz in Portugal, and in some other countries are like 60 Hertz, like in the US. Portanto, a frequência de certos países de eletricidade is 50 Hertz, which is from the start of it goes from the positive to negative to the level 0 in 0.2 seconds, which is the result of 1 divided by 50, que é o resultado de 1 dividido por 50. 0,02 segundos, as coisas repetem-se. Ok. E muda entre o chamado polo positivo e o polo negativo. Ok, but are there something in earthquakes that also might kill a lot of people that is not hit or injured by the debris, que não é atingida ou ferida pelos detritos? Yes. Because earthquakes, when they happen, they produce extra low frequencies. Extra low frequencies are like frequencies on the order of the low frequencies, as frequências baixas ou graves, ou as extra baixas frequências, extra low frequencies, frequências extra baixas, might be, for instance, 5 Hertz or 20 Hertz, something like that. For instance, if we are
the subject or the target, se nós somos o objeto ou o alvo of a 5 Hz frequency, de uma frequência de 5 Hz, our eyes start to be affected. Os nossos olhos começam a ser afetados and we start to lose the vision capability, because it's the resonance frequency of our eyes, porque é a frequência de ressonância dos nossos olhos. And if it is a frequency of 20 Hz, isso é uma frequência de 20 Hz, we can have a cardiac arrest. Nós podemos ter uma paragem cardiorrespiratória, uma paragem cardíaca. And it's interesting that there are instances, e é interessante que há instâncias ou momentos in which people suffer who are in the vicinity of the area affected by the earthquake or in the vicinity of the epicenter. Portanto, e é muito interessante que as pessoas que estão perto do epicentro, ou são na parte na parte que é afetada por tremor de terra, sometimes they report, às vezes as pessoas reportam a pressure in the chest, difficulties in breathing, pressão no peito, dificuldades em respirar, is actually the symptoms, exatamente os sintomas of an heart attack, exatamente os sintomas de um ataque cardíaco. This might lead to the production of weapons that kill people by sound. Isto pode levar à produção de frequências que matam as pessoas por o som. But we also have sound weapons, mas nós já temos armas sonoras. For instance, the police or special forces, por exemplo, a polícia ou forças especiais, they have a thing in certain vehicles, tem uma coisa em certos veículos, sometimes like armored vehicles, às vezes como em veículos blindados, that is called LRAD. And this LRAD, it's like a square in the top of the vehicle, é quase como a cube, like in the top of a vehicle, like with two speakers, com dois altifalantes of a certain power, com certo poder. And if they shoot those sounds produced by the speakers, e se eles lançam aquele som que é produzido por os altifalantes against the people, sobre as pessoas, the people run because they start to feel nauseated and they start to feel bad. And there is an image of that. Há uma imagem disso, like how to break a gathering, como quebrar um ajuntamento. I guess it's in Romania. From one time, people start like to run and they open the whole street. All of the street. As pessoas começam a fugir e abrem a rua toda. Search LRAD. Procurem o LRAD. Ok. And they feel, this is like infrasound. The infrasound might not be heard. O infrasound pode não ser ouvido, which is lower than the for instance, if we hear 50 Hz, 5 Hz, I guess we cannot hear 5 Hz, not even 20 Hz. Acho que não podemos ouvir nem 5 Hz, nem 20 Hz. This infrasound, este som infra, muito baixo, it causes fear, panic, hallucinations, and it might cause death e pode causar a morte. In some instances, I guess. Now the question is, agora a questão é,
there was something called, there is something called ARP. Havia ou há qualquer coisa chamada ARP. H-A-R-P. Há uma coisa chamada HARP. H-A-A-R-P. And you can search this e podem procurar isto. ARP dealt with frequencies and it was used like in the Cold War, era usado estilo na Guerra Fria. I don't know if it is used now, não sei se era usada hoje, but in general people connect ARP to a place in Alaska where the antennas were placed, e as pessoas ligavam a ARP a lugar no Alasca onde as antenas, a array of antenas, onde conjunto de antenas estava colocada. ARP didn't use 30 watts, it used a billion of watts or something like that. ARP não usava 30 watts, mas usava bilhões de watts. And for instance, the one way of the way in which shortwave, a forma como a onda curta works is like this. A forma como a onda curta funciona in terms of radio wave, naquilo que diz respeito às ondas de rádio. Shortwave works like this. The emitter, a onda curta, funciona desta forma. O emissor, the emitter shoots the radio wave. O emissor atravessa a onda de rádio, atira a onda de rádio. The shortwave bounces in the ionosphere, which is a part of the atmosphere. Portanto, a onda de rádio bate na ionosfera, and we can, if our radio has shortwave, se nós temos um rádio com ondas curtas, we can hear like sounds from the other side of the earth, e nós podemos ouvir sons do outro lado da Terra, thousands of miles away, by reflection, a milhares de quilómetros de distância por reflexão. So, can HARP or other scientific projects, pode a HARP ou outros projetos científicos, change the weather, mudar o tempo e os padrões atmosféricos? Well, there is but what would be the objective? Mas o que é que seria o objetivo? There are people, há pessoas that say that there are going to be like climate lockdowns, que vai haver estilo confinamentos climáticos. Like they tested, como eles testaram no Covid. Okay. So about this, there is and we will all be locked like in every way, which it seems like we are approaching that goal, approaching that objective, e de alguma forma parece que nos estamos a aproximar desse objetivo, which is to be confined, que é sermos confinados via a technocracy, debaixo de uma tecnocracia, which in fact is a dictatorship, que de facto é uma ditadura, that is like in disguise, que é como que disfarçada. But about this capability of changing the weather, sobre esta capacidade de mudar o tempo. But it raises the question, mas levanta a questão. For the guy, I think is already convinced. For that guy, Cal, is, I think, por aqui, esse tipo Cal, eu acho que ele já está convencido that there may be like natural earthquakes, como que poderia haver terremotos estilo naturais, but yeah,
I believe, for what I heard, eu acredito por aquilo, and I think I understand well, eu penso que percebi bem, he believes that certain earthquakes might be human-made. Portanto, ele pensa que certos earthquakes, terremotos de terra, podem ter origem humana. Do I know if this is true or not? Technically, or in a theoretical way, they probably could. De uma forma teórica, eles provavelmente podiam. There is a thing that is called the Brown note or something like that. Há uma coisa que se chama a Brown note, but it has not been proved, mas que não foi provada, que é chamada a nota castanha, and the Brown note is a note in a frequency, or it would be a note in a frequency, e a nota castanha seria uma nota numa frequência in which we would poop ourselves. Seria uma nota numa frequência que nos faria cagar. Not been proved, but what he says, he discovered, and we can check this even with our cell phones, e podemos procurar isto mesmo nos nossos telefones. I don't know if we can catch it, não sei se podemos apanhar, but we probably can, mas podemos possivelmente apanhar, which is a 1996 document, que é um documento de 1996. And the weather, and that 1996 document was as a version of 2025. Esse documento de 1996 tem uma versão de 2025. I have not yet seen the document, não vi ainda o documento, but if it showed like the pages of it, mas se ele mostrou as páginas dele, that must be placed in the internet, we should search, nós devemos procurar a document of the Air Force, um documento da Força Aérea, which is in English, I guess it's the US Air Force, penso que é da Força Aérea dos Estados Unidos, which is titled, que é que é intitulado Owning the Weather, sendo dono ou dominando o clima, o tempo. Owning the Weather. So we must search, então devemos procurar um documento da Força Aérea with the title, devemos pôr Owning the Weather, Air Force Document. Documento da Força Aérea, Owning the Weather. Do that search. That document does not prove itself that earthquakes can be man-made. Esse documento não vai provar que os terremotos podem ser feitos ou criados por homem. And things that human create, e as coisas que o homem cria podem ser, they can be used like for good and bad, podem ser usadas para o bem e para o mal. And there are a lot of patterns. Which is a pattern? A pattern is when we discover something new, we register that pattern. Quando nós descobrimos algo de novo, nós registramos uma patente. For instance, some medication has a pattern that some laboratory discovers a medicine. Um laboratório descobre um remédio. It patents it, patenteia. And during a period of time, e durante um período de tempo, they are the only ones that can manufacture that thing. E durante um período de tempo, eles são os que podem produzir aquilo. But in that Air Force document, we have, at least he says that we have fog production. Ele diz que nós temos produção de smog, que é smog, smoke, fog, rain, fog, and for instance in Dubai, they cloud seed no Dubai, eles mudam as nuvens, they change the clouds, they give like product to
to the clouds, eles dão produto às nuvens in order to make it rain, de forma a que as nuvens façam chover. For instance, there are these patterns, there is a special patent, há uma patente especial in that US document, which has the number, há uma patente especial nesse documento dos Estados Unidos que tem um número 468-660-5A. Portanto, há uma patente específica que tem um número 468-6605A. Ok. And it is also said, e também é dito, and there is a book from James Rollins, há um livro do James Rollins that mentions that, if I remember, que faz uma menção a isso, which is Nikola Tesla had like an earthquake machine. O Nikola Tesla tinha estilo uma máquina, dizia-se que tinha uma máquina de criar terremotos. But when he died, quando ele morreu, they went like to their because he might have found, porque ele poderia ter encontrado like a way of producing or energy, porque ele poderia ter encontrado uma maneira de produzir energia like free energy, energia livre. So there was something called the death ray, havia uma coisa chamada o raio da morte, and those documents were like bought or something like that by John G. Trump, e esses documentos foram comprados por John G. Trump, which I believe it was the uncle of President Trump. Esses documentos penso que foram comprados or acquired ou adquiridos por o tio do Trump. That this does not make Trump evil. This does not prove that earthquakes are created. Okay? I'm telling you what I heard. Or seen. Estou a dizer aquilo que vi ou ouvi. Okay. So, we all of us know, todos nós conhecemos the sensation that we have vibrating in our bodies, that in certain concerts, todos nós temos a noção de que em certos concertos os nossos corpos vibram with the sound. Okay. Also, things that are mentioned, for instance, in that video by Cal, outras coisas que são mencionadas neste vídeo do Cal, are the creation of hurricanes, estilo a criação de furacões, and like tornadoes and such, e tornados e assim. This would have an objective, isto teria possivelmente um objetivo. I'm not going to go into that, não vou entrar nisso. Now, now we all know that subwoofers, e todos nós sabemos que os alto-falantes name it subwoofers, com o nome subwoofer, when we put our hands in it, quando nós pomos as nossas mãos neles, or such, we feel the vibration, nós sentimos a vibração. Then that this cal, então este cal, enters in even what could be called like moving of populations, or in what could be criminal use of these technologies, e naquilo que podia ser o criminal destas tecnologias.
there is always in James Rollins books, nos livros do James Rollins, there is a special force. Há uma força especial which is from DARPA. Há uma força especial da DARPA, and you can check, for instance, DARPA at your net, at your internet, search for DARPA and go to the site. Podem ver o site da DARPA, which is like the leading edge of the military industrial complex, lá que está no topo do complexo militar industrial. So, could be, for instance, sound in the near future, or such used like for mass genocide. It was an interesting thing. Podia ser estes sons usados para um genocídio em massa. There was an interesting thing in 2016. Houve uma coisa interessante em 2016, which is called the Havana Syndrome, que é chamada o Síndrome da Havana. The Havana Syndrome was felt like in the US Embassy in Cuba. O Síndrome da Havana foi sentido by diplomats and such, por diplomatas e assim, na Embaixada Americana em Cuba, in which they started to feel nauseated and like sick and such, em que eles se sentiram nauseados e doentes e assim, and they thought they could be the target, e pensaram que podiam ser o alvo de uma destas of these sonic waves, like the LRAD, como o LRAD. So, the riot police, portanto a polícia de choque, might use a sonic device on people. Pode usar dispositivos, certain forces more developed, outras forças mais evoluídas podem usar estes dispositivos sonoros nas pessoas. Watch what happens in and watch that Bulgarian gathering. Vejam aquela reunião na Bulgária, and all the people suddenly start to run like if. Okay, now this also leads us to two other things. Isto leva-nos a duas outras coisas: aliens and ghosts. Extraterrestres e fantasmas. So, probably the most intelligent priest, which is phenomenal, incredible. O padre mais inteligente que há, I believe it is the most intelligent, penso que é o mais inteligente que há, is like a known figure in the United States. É uma figura muito conhecida nos Estados Unidos. It's called, I guess its name is Ripperger, but I guess it's Chad Ripperger. Penso que é o Chad Ripperger, and it gives conferences, and in some time ago, há algum tempo, he gave an interview to Sean Ryan that lasted 4 hours. É uma entrevista ao Sean Ryan que durou 4 horas, and I encourage you to see, e que eu vos encorajo a ver. So, and that Chad Ripperger, yes, Charles Ripperger is an exorcist, and we have here one in Portugal that is very famous, e temos deles em Portugal, é muito famoso, which is Padre Duarte Lara, que é o Padre Duarte Lara. So, in fact, what is called like alien abductions and such, de facto aquilo que são os chamados raptos, ou raptos por aliens, ou esse estilo de coisas, might be a form of diabolic possession. Podem ser uma forma de possessão diabólica. And this means that and during that
demonic possession, e durante essa possessão diabólica, demons do some procedures to people. Os demónios fazem certos procedimentos portanto, às pessoas. There is the term diabolic mirage, há o termo miragem diabólica, but the diabolical possession, mas a possessão diabólica, and I believe I have known a person that had one that was in treatment, e penso que havia uma pessoa que estava em tratamento. Anyway, moving on. If we watch the footage of exorcisms, nós vimos as imagens de exorcismos, or we hear Padre Lara speaking of them, or other exorcists, ouvimos o Padre Lara e outros exorcistas a falar deles. There is thing that is called grace. Há uma coisa que se chama grace. And grace is moment, or a phenomenon, e o grace é um momento, um fenómeno, in which the devils, em que os demónios, they morph, eles morfologicamente, é como a forma da pessoa muda e aparece estilo quase como uma imagem de um extraterrestre. Of the possessed person. But I have to focus this, mas eu tenho que focar isto. People, in general, people who are in the grace of God, as pessoas que estão na graça de Deus, it's very difficult for them to be possessed by the devil. É muito difícil elas serem possuídas pelo demónio. If not impossible, se não impossíveis. And there is nothing that the devil, or the devils, não há nada que os demónios possam fazer without the consent of God, sem o consentimento de Deus. That is very important to take notice. Okay. So, there is not an evidence of alien ship debris or alien technology. Não há provas, concrete evidence of UFOs or aliens or captured aliens. But in fact, according to that Father Ripperger, de acordo com esse Padre Ripperger, the UFOs, some of them are probably military government experiences. Alguns deles serão experimentos militares do governo. And some of them like diabolical manifestations, like this grace creature. And I guess even the devils call themselves graces. E penso que os demónios chamam eles próprios graces. There are several demons, há vários demónios. And Satan is like the boss, for what I know. E o Satanás é o patrão, por assim dizer. So, why would aliens be linked to demons? Porque é que os extraterrestres estariam ligados aos demónios? Because of two instances. Por causa de duas circunstâncias. But there are several ways in order that facilitate possession. Há várias coisas que facilitam a possessão.
diabolical possession. One of them is dealing with witches and such. Uma delas é lidar com witches and spiritism, com bruxas e espiritismo. That opens the door for demons. And it's in general the families are destroyed by like that. There is a person that like destroys the family and such, that destroys the family harmony and such, destrói a harmonia e assim. But let's go to more like to facts. There are two ways of demonic action in or with aliens. Há duas formas de possessão diabólica ou de ação diabólica com os chamados aliens, com os chamados ETs. Okay, so one of them, the two ways in which demons play with this, as duas formas com as quais o demónio brinca com isto, are one of them, if there are aliens, we are not pivotal in God's material creations, we are not special. Uma delas é, se há ETs, nós não somos únicos, de alguma forma, então não somos o pivô, não somos o foco principal daquilo que Deus criou. Isso destrói exatamente a visão de Deus que nós possamos ter. Nós já não somos os favoritos de Deus, and we are. Nós somos os favoritos de Deus, mas nós, perante isto, regarding aliens, we are not the favorites of God. Ok? De acordo com isto, nós já não somos os favoritos de Deus. Because there are other creatures that might be more intelligent than us. And there is another aspect, porque há outras criaturas que são mais inteligentes que nós, e há um aspecto interessante that without being connected like to religion or such, but I guess mas eu acho que aquele Cal speaks about it, fala sobre isso. The Bible has the word firmament. A Bíblia tem o termo firmamento. There's a heaven above us. Há um céu sobre nós. And that leads to a lot of questions. E isso leva a muitas perguntas that I'm not going to enter in this video. De que não vou entrar neste vídeo. It doesn't matter that this video is long. Não interessa que este vídeo seja longo. Since people can be learning some things. And I'm going to end this video desde que as pessoas aprendam alguma coisa. Eu vou acabar este vídeo in a certain way also speaking about ghosts. De certa forma, também falando em fantasmas. So, one of the ways aliens enter the diabolical plans, uma das formas de os demónios entrarem nos planos diabólicos, segundo o Padre, we are not pivotal in God's material creations. Nós não somos os pivôs da criação de Deus. We are not his loved creatures. Nós somos as criaturas amadas por eles. If there are aliens, there are other creatures. So the attention is like divided. It's like we are not pivotal. Okay. And another way is people in diabolical possession report demons molesting them or doing things to them. Portanto, e outra é as pessoas nas possessões diabólicas relatam o demónio a molestá-las ou a fazer coisas, ou a fazer-lhes coisas. So this would give like demon
power. Isto daria estilo, poder ao demónio. And that power is allowed to have by God. Esse poder é permitido a ter por Deus. So, people could be like freely attacked. This is my opinion. As pessoas, based on what I heard from Father Ripperger, it's an intelligence. You don't. Ele é uma inteligência, vocês não fazem. You don't have an idea. It's something. Okay. So, but in all aspects of, he gives conferences in all aspects from the psychological, he has lots of degrees and such, for what I know, and incredible. Ripperger, R-I-P-P-E-R-G-R-E-R, portanto, R-I-P-P-E-R-G-E-R. Okay. So, now alien, probably the interpretation that the church has now with its study and even in what concerns, e mesmo naquilo que diz respeito to the human soul, to the constitution of the human being itself, para a constituição do ser humano em si. I was going to speak about something, but I'm not going to enter into that. Ia falar de uma coisa, mas não vou entrar nisso. The church has a lot of knowledge. A igreja tem muito conhecimento. There is the Vatican Observatory and such, o Observatório do Vaticano e por aí. Okay, but the Vatican is another thing. Okay? O Vaticano é outra coisa. I don't want to go into that. Não quero entrar nisso também. Okay. So, for instance, I guess Father Ripperger, penso que o Padre Ripperger disse that he has not seen that grace. Never seen that grace. O Padre Ripperger dizia, eu nunca vi estilo esse grace, a pessoa a mudar de forma and becoming like an alien. A pessoa a mudar de forma e a pessoa possuída a mudar de forma e a ficar como um alien, because demons cannot fool him, porque os demónios não o conseguem enganar. And it is easy, even in, I don't know if what I'm going to say, if I remember well what I'm going to say. So Satanists, imagine that Satanists are doing some demonic rituals. Imaginem que os satânicos estão a fazer rituais satânicos, ok? And that rituals would have, let's call it this way, e esses rituais, vamos chamá-los dessa forma, teriam would have certain consequences. Teriam certas consequências, like violence or other, como a violência or other. If the person subjected to violence, se a pessoa sujeita à violência, said, in the name of God, I order to stop, you, probably the Satanists, could not do anything. But if the victims don't have conscience or are, mas se as vítimas não têm consciência, or if they are, or if they, okay, young, ou se são novas, they don't know about the devil, não sabem sobre o demónio. Moving on. Ghosts. Okay. Why there are houses that they say are haunted? Porque é que há casas que eles dizem que são assombradas? Okay. Because due to the construction of the house, the way the wind, for instance, in my opinion, the way the wind
hits that house, a forma como o vento bate nessa casa, and so on. There are vibrations, há vibrações, in these frequencies that I spoke. Didn't I spoke nestas frequências que eu falei? Não falei nestas frequências that change the perception of our eyes, that may even kill us. Não falei nas frequências que mudam a percepção dos nossos olhos, de que nos podem mesmo matar. So, certain haunted houses, and the certain haunted houses, though these like low frequencies that they can have in their construction, nestas frequências que eles podem ter nesta construção, na sua própria construção. And remember that we can, a singer might break a glass, or for instance, there would be the scientific possibility, or there is a scientific possibility, há possibilidade científica, of a glass with a certain volume of liquid in it to break. Há possibilidade de copo com determinado volume de líquido nele parta. And we can tune, e nós podemos afinar like glasses, crystal glasses, podemos afinar copos de cristais, and there are people that play them, e há pessoas que os tocam, in order to produce the musical notes, de forma a produzir as notas musicais. So there is an important, an interesting thing. There is the how do we call it in English? In Portuguese it's called the diapasão. That fork that produces with a ball in the bottom. I forgot the word in English. Esqueci-me da palavra em inglês. That fork with the metal fork with the ball in the bottom. That when we hit them in a certain object, de que quando nós batemos com ele num certo objeto, it vibrates at that frequency, varia naquela frequência, and if we approach that, just let me see if I have one here. I guess probably I have one like in this guitar. Let me see if that is. Yes, I've got it. It's a tuning fork. Okay, so watch this. Vejam isto. If we didn't have like electronic tuners, se nós não tivéssemos os afinadores eletrónicos, we could tune instruments with this tuning fork. Podíamos afinar instrumentos com este diapasão. This tuning fork is set to 450 hertz, which is the note A. So what I'm going to do is I'm going to hit with it. So this is a tuning fork, and I'm going to hit with it this metallic pen, okay? But if I connect this to, it is vibrating yet, but if I connect this ball to an object, it will produce sound. Look, I'm going to connect it to the top of the bed, the lumber in the top of the bed. Liguei-o encostei-o. I pressed it against the top of the bed. So if I have like
two ping pong balls, se eu tiver duas bolas de ping pong, one in each side, uma em cada lado, the balls will start to move. Now this is what sometimes happens in haunted houses. There are certain frequencies, aquilo que acontece nas casas assombradas, há certas frequências, and like like in drums and in we tune the drum to like resonate or not, more or less, in a certain frequency. For instance, if there is going to be a big sound, if I this is a guitar, if I, and it's going to produce the note A, if I press the tuning fork against the top of the guitar, because it is a resonating top, porque é o tal, the vibration of the wood or the material. No, it was not the best. Now look at the string, name it A. See, now if the frequencies in certain, if certain houses, se certas casas vibrate in frequencies that we might not even heard, vibram em frequências que nós podemos nem ouvir, there is nothing of spiritual, there is nothing of demonic, não há nada de espiritual, não há nada de demoníaco. I'm not saying that demon or doesn't exist, não estou a dizer que o demónio não existe, quite the contrary. Pelo contrário, as I've told you, como vos disse, they vibrate in like low level frequencies, eles vibram em frequências baixas, and due to that low frequencies, e devido a essas frequências baixas, people have hallucinations. As pessoas têm alucinações because they might be affected because of the resonance frequencies of the body organs. Eles podem ser afetados pelas diferentes frequências próprias of the different resonance frequencies of body parts. And so what they think they see or hear, aquilo que eles pensam que ouvem ou veem, is not in fact truth. Não é de facto a verdade. So, I guess it's time to end this video, right? But it kind of raises questions, but also destroys certain beliefs.